todos e todas, para quem está nos acompanhando aqui no YouTube da Carta Capital. Essa é mais uma edição do programa Carta Aberta. Meu nome é Breno Tardelli e eu estou aqui na companhia de um grande escritor cuja trajetória tem cada vez mais tomado a atenção do meio literário, do meio midiático em geral, com essas discussões que ele tem proposto em suas obras. Então eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Jefferson Tenório. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Breno, pelo convite. Acho que vai ser uma boa conversa. Então, olha só, começando aqui o nosso encontro, Jefferson, você aí com o Avesso da Pele bombando, mas é necessário destacar que o Avesso da Pele, que foi um livro lançado recentemente pela Companhia das Letras, não é a sua estreia no meio literário, né? Você tem aí uma longa trajetória, poderia dividir um pouco com a gente sua experiência? Bom, eu acho que sempre quando um autor surge, ele é publicado por uma grande editora, né, se tem a impressão de que ele começou, né, a carreira literária dele naquele momento, né. Eu lembro que quando eu tomei conhecimento, por exemplo, do Mia Couto, o escritor moçambicano, em meados de 2000, eu achava que era um autor que estava estreando na literatura e tal. E aí, quando eu fui ver as obras dele, eu fui ver que ele já estava escrevendo desde da década de 90, 80. Mas a minha trajetória até a universidade, ela foi bastante acidentada, assim. Eu digo que houve várias barreiras para que eu conseguisse chegar na universidade e depois conseguir me formar na universidade também. Teve várias barreiras, né? Bom, eu sou carioca, nasci em Madureira, morei até os meus 13 anos no Rio de Janeiro. Foi uma vida de altos e baixos. Comecei morando na região metropolitana do Rio, e depois, já um pouco mais velho, ali pelos 12 anos, nós tivemos uma vida um pouco melhor, assim. Eu fui morar em Copacabana, a minha escola ficava praticamente na beira da praia, e após a separação da minha mãe e do pai da minha irmã, nós então tivemos que vir para Porto Alegre, porque era onde a gente tinha mais pessoas conhecidas, mais parentes, né, que poderiam nos ajudar. E a vinda para cá, para o Rio Grande do Sul, foi bastante significativa, porque, primeiro, pela questão do tempo, né, da temperatura. Imagina você saindo do Rio de Janeiro em junho, com 25 graus, 26 graus, e você chega aqui no inverno gaúcho com 10 graus, chovendo. Isso já causa, assim, um impacto, né? E o modo também como nós somos tratados aqui, né? Eu demorei muito para compreender que o que acontecia com a gente era um racismo escancarado, assim, né? Mas como nós não tínhamos, assim, muita consciência de como nós éramos tratados e que isso tinha a ver com o racismo, a gente achou isso natural, né? A vida era assim. Depois eu comecei a trabalhar em vários lugares. Eu trabalhei desde vendedor, trabalhei em feira livre, em supermercados, telemarketing, lancherias, restaurantes, pizzarias. Eu tive muitos empregos. E hoje, analisando, eu fico pensando que eu não conseguia ficar muito tempo nesses empregos porque eu sempre sentia que eu estava fora do lugar, né? E eu me culpava por isso, né? Porque, obviamente, que eu era explorado nesses lugares, mas eu achava que havia alguma coisa de errado e que aquele não era o meu lugar, não era o meu espaço, né? Até que, após uma abordagem policial aqui em Porto Alegre, ao sair, né, da lanchonete onde eu trabalhava. Quantos anos você tinha nessa abordagem? Eu tinha já 18 anos ou 19 anos. Menino. Sim, eu já tinha sofrido outras abordagens, né, policiais. No Rio de Janeiro, eu nunca sofri uma abordagem policial até os meus 13 anos, mas aqui eu sofri 15 abordagens desde que eu cheguei até poucos anos atrás, né?
E nessa abordagem ela foi truculenta, jogaram as minhas coisas no chão, me ameaçaram e tal. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe disse que eu deveria estudar, né? Porque até ali a minha grande ambição era me tornar gerente da lanchonete onde eu trabalhava. Ou seja, era o máximo que eu vislumbrava, assim, né? E eu não via muita perspectiva no estudo. E aí depois dessa conversa com a minha mãe, então, que eu fui fazer um cursinho, onde eu não precisava pagar, eu ganhei uma bolsa, e lá eu conheci um professor de literatura, um professor negro, a primeira vez que eu tinha visto um professor de literatura negro na minha vida, e rapidamente houve uma identificação, nós nos tornamos amigos, e foi através desse professor que eu conheci o mundo da literatura. E aí eu já tinha 19 para 20 anos, e até então eu era um mau leitor, né? Ou seja, eu não era um leitor literário. E a partir dessa amizade que eu travei com esse professor, é que eu comecei a conhecer, então, as obras, a literatura canônica. E eu posso dizer que a minha formação literária, ela não se deu exatamente na academia, né? Ela se deu num apartamento de 45 metros quadrados, com 8.000 livros, que era a casa desse professor. E então, essa amizade que eu tive com ele é que acabou me abrindo assim um futuro relacionado aos livros. Foi então que eu decidi fazer o curso de letras. Tentei na Universidade Federal, mas não deu certo, o vestibular era muito difícil, e entrei numa universidade paga aqui em Porto Alegre. Fiquei 3 anos nessa universidade, até que eu não tive mais dinheiro para pagar essa universidade, porque eu gastava muito dinheiro comprando livros. Eu entrei quase numa espécie de doença, assim. Hoje eu sou um pouco doente ainda, assim, porque tento me livrar um pouco dessa questão de comprar tantos livros, né? Mas na época isso fez com que eu tivesse que parar de estudar. Fiquei 1 ano estudando para o vestibular, até que eu entrei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de letras, e aí foram 10 anos para eu conseguir me formar. Nossa, que história! Qual que era o nome desse professor? Ele é um poeta, Jorge Frois é o nome dele. Ele é uma dessas usinas que iluminam as mentes, assim. Ele é um poeta que publica muito pouco, mas é um excelente poeta. E uma outra coisa interessante também que ele me mostrou, Breno, eu nasci praticamente dentro de um terreiro de Umbanda. Enfim, nós frequentávamos, né, o centro de Umbanda desde que nós morávamos no Rio de Janeiro. E chegou a um momento da minha vida em que eu tinha vergonha de dizer para as pessoas, né, que eu pertencia à religião que eu frequentava, que a minha mãe é mãe de santo. E nessas conversas que eu tive com o Jorge, ele me dizia que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? E isso foi muito impactante para mim, assim, né? E aí foi quando eu comecei a ler literaturas de autores negros, literatura africana, e aí um outro mundo se abriu também, né? Então era muito bonito, assim, porque ele tratava, sei lá, Shakespeare e Ogum no mesmo nível, assim, né? Então, os arquétipos e tudo que era construído, né, em volta disso. Então foi um nascimento mesmo, assim, para um outro mundo. Você comentou que sua mãe era mãe de santo, e uma vez mãe de santo, sempre mãe de santo, mas sua mãe continua com o terreiro em atividade? Continua com o terreiro, quer dizer, agora com a pandemia, infelizmente as atividades estão, né, interrompidas, mas ela continua e tem sido momentos assim muito bonitos, porque as pessoas que participam também do terreiro têm acompanhado a minha caminhada e eu também tenho ganhado mais conhecimento assim em relação à própria religião, né? Que era uma coisa que nos foi negada por muito tempo, assim, né? Porque como você está dentro daquele ambiente, daquela atmosfera em que as pessoas falam a mesma língua, e quando você sai daquela atmosfera e você sente vergonha, você acha até que aquilo é criminoso, né? E aí estudar sobre isso também foi algo tardio na minha vida, né? Então, o terreiro também é esse lugar em que a gente pode também discutir as questões culturais
dessa herança africana, né, que a gente tem. Eu lembro que o pai Sidney Nogueira, ele tem uma fala que ele fala que a cada camada de preto que você coloca sobre sua existência, mais discriminação você vai sofrer, né? Que é um processo de repúdio à pessoa negra se identificar com as suas origens, com as suas perspectivas, com o que lhe foi tirado, né? Então, você sendo uma pessoa negra por si só, você já vai sofrer racismo, independente das suas preferências e das suas características. Mas você ser uma pessoa negra e se assumir de uma religião de matriz africana e ler autores negros, e a cada vez que você vai colocando essas camadas de enegrecimento existencial na sua vida, mais repúdio você vai sentindo. Eu imagino que isso, para uma pessoa negra, de fato, é um desafio, porque vai exigir muita coragem, né? Eu acho que exige coragem e exige também uma certa... acho que posso usar a palavra sorte, assim, porque se eu não tivesse conhecido essas pessoas, e não só o Jorge, né, o professor, mas também outros professores e outros amigos também que eu fui conhecendo ao longo do caminho, talvez eu não conseguisse chegar exatamente num lugar melhor do que eu vislumbrava, assim, né? E eu acho que a consciência também, a consciência racial, ela foi tardia para mim. Isso se deu depois dos 20 anos, e olha, quase chegando aos 30 anos, hoje eu tenho 44 anos, né, mas eu acho que quase chegando aos 30 anos é que eu comecei a perceber que eu precisava ter uma consciência racial e que algo de errado estava acontecendo, né, pelo número de abordagens que eu recebia, pelo tipo de entrevista de emprego que eu tinha, as relações que as pessoas brancas tinham comigo. Então, isso foi um modo de conseguir essa consciência muito devagar, assim, né? Eu acho que hoje em dia, acho que a geração que está vindo hoje em dia talvez tenha condições de se dar conta disso mais rápido. E justamente na sua obra, você se afirma parte de um grupo racial, evidentemente, você se afirma uma pessoa negra dentro de um contexto de pessoas negras, e você também se afirma um indivíduo, né? Você constrói os seus personagens de uma maneira que eles são pessoas, né? Eles são características, têm humanidades, e essa dialética entre ser de um grupo qualquer, de um grupo social, no seu caso de um grupo racial, e ser também um indivíduo, né? Nessa trajetória você vai experimentando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou experimentando essa trajetória e acho que a partir dessa consciência racial, social, eu percebo que a nossa grande luta, na verdade, é por esse reconhecimento de humanidade, né? E é o que o Francis Fanon vai colocar no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, no quarto capítulo especificamente, em que ele vai falar da importância do reconhecimento. E o grande dilema e talvez a grande luta é que os negros buscam o reconhecimento justamente naquelas pessoas que não o reconhecem como humano. E os meus personagens talvez persigam isso também, né, esse reconhecimento de uma humanidade, mas sem esquecer que existe essa camada epidérmica e que ela é uma barreira social, ela é fruto de violências, de brutalidades, né? Então é isso que eu tento colocar nos meus personagens, né? Embora eles carreguem a cor da pele, é também necessário que eles lutem por esse reconhecimento de humanidade, e não só o reconhecimento do outro, mas de si mesmo, né? Ou seja, se colocar como humano, e não deixar que a cor da pele seja a mediação da sua existência. Né? Isso é muito difícil, né? A gente conseguir fazer, porque para a branquitude, para as pessoas brancas, isso já está dado, a humanidade já está dada, ou seja, você não precisa justificar nada, né? E para as pessoas negras me parece que é sempre uma justificativa, né? Brilhante. Agora eu vou voltar um pouco na trajetória aqui. A gente está construindo aos poucos, tijolo a tijolo.
E você comentou da permanência por 10 anos na graduação em letras, né? Que aí a gente entra numa conversa que a questão não é só entrar na universidade. As barreiras são tantas, porque não é só entrar na universidade, mas é permanecer e efetivar, né? Então, eu entrei na universidade particular primeiro, né, e aí a universidade até não era muito cara, assim, eu conseguia pagar. Na época eu trabalhava como office boy num escritório, mas acontece que o dinheiro que eu ganhava, eu pagava algumas contas, ajudava minha mãe a pagar algumas contas, e o restante era para comprar livros, assim, né. Eu queria ter muito a minha biblioteca o mais rápido possível. E aí depois, quando eu tive que sair dessa universidade, fiz o vestibular, entrei na URGS, né, e lá eu permaneci por 4 anos. Foi então que começou as reivindicações pelas cotas raciais na URGS, e eu fiz parte dessa luta, fui na reitoria, acampei na frente da reitoria, e ao mesmo tempo escutando nos corredores da universidade coisas como: autistas vão acabar com a universidade, o curso vai diminuir a avaliação, vão colocar pessoas despreparadas aqui dentro, uma série de discursos, né? Professores mesmo dizendo que iriam tratar cotistas diferentes, colegas dizendo que não fariam grupos de estudos ou de trabalhos com alunos cotistas. Então se criou ali todo um ambiente bastante hostil, né, para que essa política pública pudesse ser efetivada. E aí ela foi efetivada em 2008, e foi quando eu fiz o vestibular, por 2 motivos, né? Primeiro, porque eu queria trocar de curso, e também de maneira política, né? Eu queria que as pessoas soubessem que eu estava fazendo aquele vestibular pelas cotas. E depois, quando eu passei, e aí fui para o curso de licenciatura, eu não escondia de ninguém que eu era cotista. Inclusive, um ano depois, fizeram uma matéria no próprio jornal da universidade, em que eu apareci na capa da universidade, como cotista, e eu vi alguns professores surpresos, ou talvez não me vissem como uma pessoa que precisasse fazer cotas, ou você não é tão negro assim para fazer cotas e tal. Então a gente sai da graduação. Engraçado, e contextualizando também um pouco, você está no sul do mundo, né? Você está no sul, as pessoas falam do sul dos Estados Unidos. Abaixo do sul dos Estados Unidos tem o sul do mundo. E lá no sul do mundo, tem o Jefferson Tenório e muitas tantas outras pessoas que experimentam dividem conosco essa história do racismo na universidade, nas ruas e etc. Então, o Rio Grande do Sul, como você bem falou, é o sul do sul, né? Ou seja, é esse lugar que talvez os europeus ou até os próprios norte-americanos não conheçam, né? Ou seja, quando se fala em Brasil, o sul do país parece que parece que não existe, né? E é muito curioso porque as pessoas que moram aqui, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, elas sentem um grande orgulho das suas ascendências europeias, né? Elas falam muito sobre serem descendentes de italianos, de alemães. Inclusive, tem algumas localidades aqui no Rio Grande do Sul que não falam português, né? Eles falam algo próximo do alemão, algo próximo do italiano, como uma forma de distinção cultural, né? Ou seja, eu não sou brasileiro, né? Eu sou muito mais próximo dos europeus. E isso faz com que haja também uma hostilidade com a cultura negra, né, que é bem forte, com a cultura indígena também, e há também uma tentativa de apagamento dessas culturas, né, e da importância dessas culturas, né. O Rio Grande do Sul se eu não me engano, o segundo ou terceiro lugar do país onde a gente tem mais casas de matriz africana, de religiões de matriz africana no Brasil, né. Então acontece muito de pessoas de classe média, brancas, que frequentam os terreiros, mas não dizem que vão, né? Ou seja, tem uma vergonha em dizer. Eu me lembro que a minha avó, que também era mãe de santo, ela dizia isso, né? Olha,
Você não diz que na escola que você vai no terreiro de Umbanda, né? E se você encontrar algum cliente meu na escola, na rua, você também não fala nada, né? Então ficava uma coisa muito velada, assim, né? E aí vem toda essa questão da violência, de você cercear os espaços que pessoas negras podem andar, né? E, enfim, eu já tive várias experiências, né, de simplesmente estar caminhando na rua e você ser parado por um policial, ele perguntar o que você está fazendo, né, e você dizendo, estou indo para casa, estou indo trabalhar, e aí você tem que provar que você realmente está fazendo aquilo, né, e foram muitas vezes, né, isso demonstra, assim, o quanto é uma sociedade racista que ainda não conseguiu lidar com o próprio racismo. No Avesso da Pele, há ali um relato, já no primeiro capítulo, de uma relação interracial, né, que aconteceu, e pelo fato de eles serem muito jovens, né, eles não conseguiram lidar com o peso que é lidar dentro de uma relação interracial no sul do país, né. E aí, nesse sentido, na minha trajetória, eu me relacionei com essas pessoas brancas, mas as relações mais profundas que eu tive foram com mulheres negras, né? E eu acho que havia ali, sim, uma identificação, não acho que imediatamente, né, mas uma identificação de trajetórias, né? As trajetórias negras, em termos de violência, elas são muito parecidas. Então vamos avançando um pouquinho nessa trajetória. Você sai da universidade, você já estava tendo experiências de escrita, você já tinha publicado alguma coisa? Como é que foi? Como é que andou daí, da graduação? Então, na graduação foi um outro mundo, né, que se abriu, e eu me tornei um leitor literário, e a escrita, na verdade, ela já vem anterior, né, embora eu não fosse um grande leitor na adolescência, nem na juventude, eu gostava bastante de escrever, né, então eu tinha muitos diários, ainda hoje eu ainda tenho muitos diários, caderninhos, né, em que eu escrevia algumas experiências. Aos 19 anos, antes de entrar na universidade, eu escrevi um romance chamado O Perdão do Destino. O título é terrível, a novela também era terrível, enfim, eu tentava imitar as novelas da Globo, e aí eu escrevi a história de uma família italiana, enfim, eu estava, assim, muito influenciado pelas Valeu a novelas. tentativa, valeu a tentativa. Mas eu escrevi 200 páginas à mão, Breno, porque eu não tinha máquina de escrever, não tinha computador, e aí eu fui pegar folhas de ofício, e aí escrevi. Eu tenho essa novela guardada num cofre, assim, para que ninguém tenha acesso. Mas aí depois eu entro na faculdade particular ainda, e eu Desculpa te decido fazer. cortar, só quero voltar um pouquinho nessa novela. E acho que dá para fazer algumas perguntas sobre ela. Teve final essa novela? Chegou ao fim? Ou parou no meio? Teve final, assim, a novela. Ah, olha só, hein? Quem sabe uma adaptação aí dessa novela para a Rede Globo, hein? Não, eu acho que não, Breno. Os personagens são muito Essa superficiais. foi boa. Mas essa novela é interessante porque o que ela me proporcionou, né? Ela me proporcionou o desejo da pesquisa. Porque como eu queria ambientar ela na década de 60, e ela começa em Brasília, então eu quis estudar como é que foi a fundação de Brasília. E eu descobri várias coisas, assim, naquela pesquisa. Eu tinha 19 anos, né? E eu achava aquilo muito... Eu me sentia muito importante, né? Indo até a biblioteca pública e pedir livros sobre esse período, sobre o Juscelino Kubitschek, sobre Bossa Nova e tal. Então eu me sentia importante fazendo isso, sem saber que isso é um trabalho de um pesquisador, né? Enfim. Então isso, acho que escrever essa novela me proporcionou isso, assim. Então, assim, não estava nos meus planos ser escritor, né, embora eu tenha escrito essa novela, mas não estava nos meus planos isso. E quando eu estou nessa faculdade particular, surge
concurso de literatura, e aí eu tinha escrito 2 poemas, e eu tinha que escolher apenas um para mandar. E eu deixei para me escrever, como eu sempre faço, no último dia, né? E tinha que ser digitado, na época não tinha computador, eu fui na universidade, digitei o poema. Só que quando eu estou na metade do poema, Breno, o computador pegou fogo, eu não sei o que aconteceu, que começou a sair fumaça do computador, e aí eu saí correndo, daí vieram extintor, e apagaram o fogo, então agora já era, né? Nem vou mais participar desse concurso. Mas eu tinha digitado o outro poema, né, que eu achava que era mais ou menos, que era ruim e tal. Eu disse, eu vou mandar esse aqui mesmo, né? Enfim, agora já era. E aí eu recebi, um mês depois eles deram o resultado e eu tirei primeiro lugar no concurso. É isso aí. E daí eu pensei, ou eu não estou avaliando muito bem o que eu estou escrevendo, ou as pessoas, enfim, não têm muito critério, né, que elas estão analisando ali, né. E hoje, lendo, mês passado eu participei de um documentário, enfim, estavam fazendo um documentário sobre percursos negros, né, e o diretor pediu para que eu lesse esse poema, e eu li, e eu pensando, olha, com a minha bagagem hoje, assim, do que eu já li, até que não é um poema ruim, né, ele é um poema mais ou menos, assim, né. Então, a partir daquele concurso é que eu pensei em continuar escrevendo, né? Aí comecei a fazer contos, depois fui premiado também com contos, e enfim decidi fazer um romance, mesmo que ninguém tinha me pedido para fazer isso, poucas pessoas sabiam que eu estava escrevendo, e aí publico em 2013 o meu primeiro romance, que é o Beijo na Parede. Qual editora? Foi pela editora Sulina, né, uma editora que é tradicional aqui no Sul, publicou o Caio Fernando Abreu, por exemplo, publica o Juremir Machado, um jornalista daqui. E esse livro segue, as pessoas podem seguir, está disponível, né? Vamos dizer assim. Ele tá disponível, ele está indo para a 7ª edição, ele foi um livro que foi bastante... Teve uma repercussão boa aqui no Rio Grande do Sul, né? E em 2016 ele foi comprado pelo MEC também, e aí houve uma distribuição de 60 mil exemplares nas escolas, né, do Brasil, então isso acabou ajudando, ganhando assim uma repercussão nas escolas, assim, né? Você alçou um outro patamar, né? Você começou a experienciar coisas novas na sua vida, né? Acho que sim, acho que depois de 2016 foi um momento assim que meu nome começou a ser vinculado mais, né, em relação à literatura, né, mas eu acho que tem muito a ver com o meu primeiro livro, com O Beijo na Parede. O Beijo na Parede, ele foi um conto que eu escrevi ali em 2006, um conto chamado Cavalos Não Choram. Ele foi premiado no concurso Paulo Leminski, que era um concurso da Universidade Estadual do Paraná, se eu não me engano. E na época eu trabalhava à noite como professor, dava aulas para o EJA, né, que é para jovens e adultos, né, estudantes jovens e adultos, e uma aluna minha, que tinha ali, acho que uns 60 ou 65 anos, ela era a mais velha da aula, leu esse conto e me perguntou por que eu não continuava essa história, né, que ela tinha achado a história tão bonita. E aí eu decidi continuar essa história, até transformá-la num romance. E a história é de um menino de 10 anos, o João, é contado em primeira pessoa, e ele perde os pais já nas primeiras páginas, né? A mãe morre com câncer e o pai acaba se suicidando, e ele vai morar na rua, né? Ele prefere morar na rua a ficar com os parentes, porque eram muito violentos com ele e tal. E na rua ele vai conhecer uma outra família, ou seja, ele vai constituir uma família, né? Que é uma prostituta, uma travesti, um bicheiro, uma cafetina, ou seja, todas essas pessoas que a sociedade não quer ver por perto, né? E aí eu vou procurar um espaço em Porto Alegre
que é a Avenida Farrapos e a Voluntários da Pátria, que é onde se passa esse romance. E a Natália Polesso, que é a escritora daqui, né, do Rio Grande do Sul, ela fez uma pesquisa de doutorado falando sobre os espaços nos romances gaúchos. E ela disse que esses espaços periféricos raramente aparecem nos romances, raramente. E eu acabei colocando sem intenção, assim, ideológica, né, esses espaços periféricos onde circulam essas pessoas, né. Diferenciado, né? Você já saiu da sua própria, seu sentimento na hora que você escreveu, mas a obra já saiu diferenciada. E aí, bom, acaba que vem o Beijo na Parede, vem acessa um outro patamar, começa a experimentar vinculações com a literatura, o ambiente da literatura. Estamos aí por 2016, não é mesmo? Então vamos avançar um pouquinho. E aí a gente chega em que cenário? Você se depara com que cenário na sua vida? Bom, aí eu me deparo com o golpe, com o golpe da Dilma, ou seja, todos nós, na Dilma, né, o golpe na Dilma, em que todos nós sofremos um golpe também, né, e eu senti que eu poderia fazer alguma coisa com as palavras, assim, né, ou seja, o que eu podia fazer era escrever, né, mas veja bem, Breno, toda vez que eu terminava um conto, um romance, eu sempre achava que era o último, que eu não ia seguir com aquilo, né, eu sempre achava que a minha vida era continuar dando aula. Eu tinha turmas do ensino fundamental, então eu trabalhava com quinta, sexta, sétimo ano, trabalhava com crianças, assim, né? Então, para mim, esse era o meu universo, né? E aí, então, em 2016, eu senti a necessidade de escrever uma história que eu já vinha trabalhando há algum tempo mentalmente, né? Que era contar a história da minha mãe, né? Uma mulher negra, gaúcha, que sai do Rio Grande do Sul aos 16 anos e vai morar no Rio de Janeiro. Ou seja, ela briga com a mãe e vai morar sozinha no Rio aos 16 anos. Né? E eu acho a história dela incrível e eu quis contar essa história, né? Então eu queria contar a história de como uma mulher negra se torna uma cartomante, que é o que a minha mãe é hoje, né? Ou seja, ela é mãe de santo, mas ela também é uma cartomante. E segundo os jornais aqui do Rio Grande do Sul, ela é a cartomante mais requisitada, né, do Rio Grande do Sul. E de fato é mesmo, porque às vezes eu mesmo tenho que marcar hora na agenda para conversar com ela, porque ela tem muita gente querendo falar com ela. E eu quis contar essa história. E aí eu escrevo, então, Estela Sem Deus, né, que é baseada na vida da minha mãe, mas na história a personagem não vira uma cartomante, né, ela vira uma filósofa. Então é a história de uma menina de 13 anos, negra, contada em primeira pessoa, que o sonho dela é ser filósofa. E aí ela, então, vai receber piadinhas, vão debochar dessa ideia de ela querer ser filósofa, né? E aí eu toco em questões da sexualidade, aborto, enfim, uma série de questões bastante delicadas. Bom, pessoal, o programa está incrível. Conosco temos a nossa comentarista Bruna Marcondes Lado, mestrando em Ciência Política pela Federal do Rio Grande do Sul, conterrânea aí, acadêmica do nosso querido Jefferson Tenório. E ela vai, nessa inserção, ler um trecho que a marcou na obra desse grande escritor e fazer um pequeno comentário. É contigo, Bruna. Eles inventaram o racismo, nós inventamos a negritude. Jefferson Tenório e o Avesso da Pele são um brilhante exemplo de como a cultura, os signos da luta antirracista e a literatura dão oportunidade para ressignificar experiências racistas. Seja experiências do cotidiano, como aquelas em que Jefferson aborda no Avesso da Pele, sejam experiências da história do racismo, né? Da história da escravidão. Toni Morrison, que foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel da Literatura, faz isso em vários dos seus romances, como, por exemplo, Amada, que é baseado em uma experiência
baseado em um fato que aconteceu nos Estados Unidos pós-abolição, em 1893. Conceição Evaristo também faz isso em várias de suas romances e escrevivências. Em Poncia Vicenço, ela aborda como que uma neta de pessoas escravizadas vai lidar com as dores do racismo cotidiano e com os desafios de ser uma mulher negra naquele período histórico. Ao fazer isso, todos esses autores também nos ajudam, nos convidam à emancipação. Colocar luz em experiências de racismo, sejam cotidianas ou sejam racismos históricos, possibilitam a articulação da memória de pessoas negras, desafiam o silenciamento do racismo, das experiências de racismo, né, a partir do Pacto da Branquitude, e nos convidam a uma solidariedade que também é sobre nós, que também é subjetiva. Como que esse racismo nos constitui e como também, a partir dessas dores e desses traumas, criar outras experiências. Qual o nome da sua mãe? É Sandra Tenório. É mãe Sandra? Mãe Sandra? É mãe Sandra de Oxum. Ah, olha aí, uma mãe de Oxum, hein? Que beleza, mãezona. Mãezona. Maravilha. E você é de algum orixá? Como é que... Sim, eu sou filho de Ogum, né? Ah, olha. Oxum, né? É isso, pioneiro, né? Desbravou tudo e escreveu sobre a mãe de Oxum, que deve ter ficado numa alegria, né, Jefferson? Assim, no primeiro momento, mais ou menos. Pelo susto, porque ela não sabia que eu estava escrevendo esse livro, enfim, eu fui dar uma entrevista, e na entrevista eu falei que eu estava escrevendo um livro sobre ela, e ela leu a entrevista, e ficou um pouco brava assim, comigo, assim, por eu não ter dito, né? Aí ela, mas também você não cooperou, né? Ela se deu conta, por isso que você ficava me fazendo perguntas domingo, quando você vinha aqui almoçar e tal. E aí, então, chega o Avesso da Pele, depois do livro sobre sua mãe? Daí chega o Avesso da Pele e, de novo, né, quando eu termino o Estela Sem Deus, acho que eu iria parar por aí, até que em 2015 eu sofro mais uma abordagem policial, e aí, enfim, eu já era professor, mestrando, não, já era mestre já em literatura, enfim, já tinha uma consciência racial, política muito grande, né? E estou ali na frente da minha casa, esperando uma carona para ir trabalhar, e de repente aparecem duas motocicletas com os brigadianos pedindo para que eu fosse para a parede, e aí toda aquela cena, né, que eles fazem. Mas eles não apontaram armas, né, pediram a minha identidade, perguntaram o que eu estava fazendo e disseram que receberam uma denúncia de um suspeito que estava na esquina, né, e o suspeito era eu. E aí eles me entregaram a minha identidade, eu ouvi toda a minha descrição pelo rádio, dizendo como eu era, como o suspeito era, e me deram a identidade, me desejaram um bom dia e foram embora. Tá? E aí, em seguida, chegou a minha carona e a professora perguntou se estava tudo bem, e aí eu disse que não estava tudo bem, e aí eu me lembro de ter chorado dentro do carro, mas chorado de raiva, assim, né, porque eu fiquei pensando, cara, eu tinha toda uma consciência racial, tinha toda uma consciência política, eu devia ter questionado esses caras, eu devia ter dito, por que vocês estão me abordando? Vocês sabem quantas vezes eu já fui abordado, né? E aí eu fiquei com tanta raiva que eu escrevi, acho que no dia seguinte, eu escrevi um artigo para um jornal daqui, a Zero Hora, falando sobre essa abordagem, deu uma grande repercussão. E eu pensei, Breno, que eu precisava ir além, né? Eu não podia ficar só nesse artigo, eu precisava escrever algo que fosse mais profundo. E aí foi quando eu tive a ideia de escrever O Avesso da Pele, né? Porque eu pensei o seguinte, e se eu tivesse reagido àquela abordagem? E se eu tivesse dito, não, eu não vou para a parede mais uma vez?
né? O que teria acontecido? Provavelmente eu teria morrido, né? Provavelmente isso teria acontecido. E foi isso que eu imaginei no Avesso da Pele, né? O que um homem negro, o que acontece com um homem negro quando ele se recusa a seguir essas ordens. Então, o livro tem ganhado bastante repercussão, né? Ele tem sido publicado em outros países. Recentemente Já foi traduzido em quais países? Ele foi traduzido para a Itália, foi publicado em Portugal e agora está sendo traduzido para o Canadá, França e todos os países que falam língua francesa, e em breve também traduções em língua inglesa. Ah, que maravilha! Maravilha! Eu estou vendo que em Portugal está tendo uma recepção incrível do seu livro. E é o caminho de volta, é devolver, quer dizer, restituir as epistemologias, os saberes que foram tão negados pelo colonialismo, né? Então, meus parabéns, que essa obra ganhe o mundo aí. Obrigado, Breno. Obrigado. Eu fico muito feliz que eu possa estar levando alguma coisa, né? Justamente nesse sistema que a gente vive aqui no Brasil, né? Então, fico bastante feliz que isso tenha ganhado repercussão. Felizmente, a gente teve um grãozinho de areia dessa história tão rica, assim, para os arqueólogos do futuro que forem fazer suas biografias, que assistam esse encontro nosso. Então, isso aí, 1% é nada do Jefferson Tenório, mas que já é um oceano para todos nós. E queria te agradecer pela disponibilidade, pelo encontro, me sinto honrado. E também eu gostaria de deixar você à vontade, falar o que mais você quiser falar, o que eu esqueci de perguntar, e desejo da gente se encontrar numa próxima. Breno, só tenho a agradecer por essa conversa tão cuidadosa, delicada, profunda. Acho que a gente precisa de mais conversas assim, né, para que a gente possa exaltar o que a gente tem de melhor, que é a nossa humanidade, né? Então, fico muito feliz pelas tuas perguntas, pelas observações. Muito obrigado por esse momento. Tamo junto, tamo juntão. E para os meus queridos e queridas telespectadores que chegaram até aqui conosco, que tiveram essa grande luminosidade que vem de histórias que merecem ser contadas e recontadas. Meu muito obrigado e até uma próxima. Bom, pessoal, esse programa é um oferecimento da plataforma Feminismos Plurais. É o maior streaming de educação antirracista e feminista do Brasil. Lá você vai encontrar cursos completos, aulões ao vivo, mentorias de trabalhos acadêmicos, artigos exclusivos, podcasts, programas de entrevista e muito mais. É um universo. Vá lá, www.feminismosplurais.com.br e faça já a sua assinatura. É um portal do novo mundo. Obrigado.